Este vai ser um podcast fera, porque nós vamos justamente falar sobre a questão das feras dentro da antroposofia e num contexto que sempre fazemos aqui sobre convergência, conexão com a Bíblia. Então, as pessoas perguntam assim, né? E os animais vão para o céu? Bom, é só ler Apocalipse, você vai ver que está cheio de animal no céu, né? Tem leão, tem cordeiro, né? Tem pomba, e fala de uma série de animais com uma situação muito peculiar. Quando Deus foi salvar a humanidade, ele salvou 8 homens e todos os animais. Que coisa incrível, né? Os 8 homens foram aqueles escolhidos por Noé, e o resto não quis entrar na arca, e os animais vieram, né? Eles foram chamados por Deus, e eles realmente tiveram por aquele instinto e entenderam que a destruição estava próxima. Então, o assunto destruição, o assunto dos animais, o assunto do entendimento, e você, que já se sentiu tão irado, né? Se você olhasse no espelho, quando você ficasse nervoso, você ia ver uma serpente. Ou você ia ver um leão. Um dragão, exatamente isso, Betão. Exatamente. Quando você fica fora de si, não existe fora de si num ambiente que está tudo controlado. Quando você está fora de si, você está dentro do lá, né? Sabe aquela piada sem graça, né? O músico que foi na farmácia e falou assim, você tem um lá menor? O cara, não, então me dá um remédio. Porque o que a pessoa queria entender na sua linguagem o que ela pode escolher. Então, você não vai deixar que nervosismo, que ira, transforme a sua natureza. Você vai se controlar. E justamente o assunto das feras, um assunto muito interessante, e a visão antroposófica, a visão da nossa conexão e da nossa unidade estará sempre presente aqui. Vou passar a palavra para o Marcelo, mas quero dizer uma coisa antes. Existe um trono na Nova Jerusalém. E essa questão dos animais, elas remetem da destruição de uma cidade para a construção de uma cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra, é isso que o Douglas Gabriel vai falar no seu livro, até a reconstrução da cidade santa de Jerusalém. Então, por que Deus destruiu com fogo e na cidade santa também existe um fogo que consome? Mas o que aconteceu? Na cidade santa existe ouro, na cidade santa existe pedras preciosas, na cidade santa existe a prata. Por isso, o fogo apenas purifica. Se fosse madeira, feno e palha, o fogo queimaria tudo. Então, alguém fala assim, olha, a situação está fogo, mas se você deixou de ser madeira, deixou de ser feno e deixou de ser palha, que significam o quê? A madeira é a obra terrena de Jesus. Ele teve uma manjedoura, madeira, ele teve um barco, madeira, ele teve uma cruz, madeira. Ele nasceu no feno e estrebaria, e ao redor dele só existia palha, impiedade. Nem um lugar para ele ficar. Mas tudo isso queimou, e ele vai ao Egito, prevalece, numa fuga incrível, todo o arsenal romano e todo o poder de Herodes não foram capazes de encontrar Jesus. Faraó tinha tentado justamente pegar o povo de Moisés e também foi mal sucedido. O que nós precisamos entender? Que as feras, elas estão em ação, mas os propósitos de Deus na sua soberania, eles não podem ser frustrados. Então, apresente o livro aí do Douglas Gabriel e como esse assunto ele vai entrar na nossa conexão, na nossa convergência, para você entender a ciência espiritual e para você ter entendimento dessa ciência sem nenhum preconceito. Sabe que existem guerras de conceitos? Porque o preconceito não é zero. Se você zerar o preconceito, não tem guerras de conceitos, tem acomodação, porque a verdade sempre vai se acomodar. Agora, quando algo incomoda você, é porque você não está na verdade. E a mentira é esse incômodo que até os detetores de mentira percebem, né? A pessoa está incomodada, mexeu ali no seu batimento cardíaco, na sua oscilação em temperatura e suor, porque aquilo é incômodo. Nós queremos que você, pela verdade, possa estar acomodado, encontrado e saber que no trono, lá no Apocalipse, o que existe? Um cordeiro, mas ele é o leão. Então vamos chegar em toda essa descrição das feras até uma conclusão final do que vai acontecer num cordeiro-leão, porque é uma profecia de Apocalipse que diz, de Isaías que diz em relação ao Apocalipse, que o cordeiro e o leão iriam dormir juntos, iriam pastar juntos. Onde está o cordeiro e o leão? Está numa única pessoa, Jesus,
que era manso e humilde de coração, mas que teve um grito na cruz declarando: Tetelestai, está consumado. Eu fiz uma obra completa de redenção. Vamos então, depois desse preâmbulo da convergência e da conexão, passar então a Marcelo para falar do livro e para falar do qual é a visão antroposófica em relação às feras. Betão, muito obrigado, introdução maravilhosa. E aí você me dá gancho para já começar pelo fim. Ótimo. Antes vou te fazer uma pergunta. Bem-aventurados os pacíficos, o que eles herdarão? Eles herdarão a terra. E os mansos? Os mansos herdarão a terra. Perfeito. E os pacíficos, o reino dos céus? Os pacíficos, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. Isso. Por que isso? Os pacificadores que serão chamados filhos de Deus, essa bem-aventurança se refere ao nível do nosso eu. O eu desenvolvido vai fazer com que a gente seja filho de Deus e viva no reino de Deus. Amém. E o que são os mansos? Os mansos são aqueles que pacificarem as feras dentro de si. E eles herdarão a terra. São dois níveis diferentes. Um é o nível da alma e outro é o nível do espírito. Mas a gente pode olhar todas as bem-aventuranças sobre essa perspectiva de níveis diferentes de corpo etérico, corpo astral e espírito. Outra deixa que você me deu, Betão, fantástica. O Douglas Gabriel, isso eu ouvi num vídeo dele há 2 dias atrás. Ele fala que ele vê as feras da alma como clarividente, ele vê as feras da alma nas pessoas que estão possuídas por essas feras da alma, e essas feras da alma, para o clarividente, elas aparecem como 3 cabeças diferentes, que são cabeças, ora de serpente, ora de dragão, soltando fogo, 3 diferentes. E o que são essas 3 cabeças? O dragão, ele é a antiga serpente, né? Sim. Então, você, dependendo do que a pessoa está manifestando, é o dragão ou é a serpente. Mas para o clarividente, ele vê efetivamente, ao invés de uma cabeça do ser humano, ele vê no corpo astral e no corpo etérico da pessoa, tudo tomado e se manifestam 3 feras, que é uma representação moderna do que a gente tem aqui. Esse daqui é o livro dele sobre o guardião do limiar, aquele que vive dentro da nossa alma e que é acompanhado pelas 3 feras da alma. As 3 feras são representadas na mitologia grega por vários seres mitológicos. O principal deles é Cerberus, e o Cerberus é o cão de 3 cabeças. Isso é como se manifestava para os gregos naquela época, porque essas manifestações elas mudam ao longo do tempo, dependendo da cultura, dependendo dos povos, dependendo da referência desses povos e dependendo do estágio de evolução desses seres e do ser humano. Hoje, a situação é muito mais grave do que na época da Grécia, em que eles se apresentavam como um cão de 3 cabeças. Hoje são 3 dragões. E o que são esses 3 dragões? Esses 3 dragões, ou esse cão de 3 cabeças, eles são simplesmente as 3 forças da alma demonizadas. É a força do pensar, a força do sentir e a força do querer. Essas 3 forças, quando elas não evoluem, quando elas involuem e o ser humano é tomado por possessão demoníaca, possessão do que ele tem na própria alma, e a gente vai chegar lá como é que é esse processo, essas feras se manifestam. E é uma manifestação que ela é objetiva, ela é totalmente real para quem tem essa visão clarividente, ou no linguajar cristão, para quem tem essa visão profética, para quem tem essa visão dada pelos anjos para o ser humano. Para quem tem essa visão dada pelo Espírito Santo para o ser humano, é assim que esses seres são vistos. Olha que interessante que você percebe que, dentro da Bíblia, você encontra nos evangelhos uma ênfase. O que é Mateus? Apresenta então o rei. E por isso Mateus está associado, quando houve a visão do Apocalipse, que ele viu os 4 rostos. Um rosto era de leão. E esse rosto de leão significa o rei. E significa o Evangelho de Mateus, que anuncia o reino. O outro rosto era um rosto de um homem. E por isso, Marcos está anunciando, o outro rosto era o rosto de um cordeiro, né? Na verdade, um cordeiro colocado nessa condição de servo. Como se fosse um cordeiro mais manso, né? Alguma coisa que tivesse na mansidão, no contraste com o leão. Você tem um leão em Mateus, você tem depois, então, um gado, uma coisa assim mais calma, que seria, então, Marcos, na visão de Apocalipse.
Depois você tem em Lucas a visão do próprio homem. E depois em João tinha o rosto de águia, que é a marca de uma transcendência daquele que voa. Então, os animais estão representados na mensagem do Evangelho com as ênfases que esta mensagem querem trazer. Vai trazer Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como homem, Jesus como Deus. Por isso que a nossa perspectiva e foco é mostrar a pessoa de Jesus dentro de todas as condições que são históricas e mitológicas. E sabe que a guerra que existia, que Daniel, ele viu uma guerra. A guerra tremenda que existia contra o príncipe da Grécia. E ele estava chorando, dizendo: não há ninguém para combater o príncipe da Grécia. Porque veio justamente o príncipe da Pérsia, causou aquele atraso. Depois viria o principado de Roma, e foi justamente a marca, o principado da Grécia. Depois viria o principado de Roma. E depois viria esses nossos dias da estátua, que era uma tremenda confusão de misturas que não se misturavam. Era o pé e a perna, que era uma mistura de ferro com barro. Hoje que nós vivemos hoje, né? Vemos aí Trump, Zelensky, Putin. É um ferro com barro incrível, né? Você vê aí a questão do Hamas, Israel, ligas e alianças que não funcionam. Mas o que é o foco aqui na questão dos animais? É a questão de que Daniel disse: não tem quem vai combater a Grécia. O que a Grécia nos traz hoje? Economia, pedagogia, filosofia e todos os sentimentos gregos que dominam a nossa sociedade. Está usando o quê? Essa falsamente chamada ciência, que está trazendo um racionalismo e uma situação filosófica que todos admiram bastante, mas elas estão negando a eficácia da palavra, porque precisam ser combatidas com a revelação do que o Senhor quer dizer e com a marca que Ele quer introduzir dos vencedores de todos esses ataques. Então, os animais estão aí, os principados estão aí, essa guerra ela é real e visível, e nós temos então o poder de, posicionados, vencê-los. Muito bem, Betão. A gente vai ficar no preâmbulo aqui nesse bate-bola um pouquinho antes de entrar nas feras da alma, mas o Betão deu 2 ganchos importantes aí. Essas 3 feras da alma e o eu humano, o espírito humano, são exatamente essas 3 feras da alma transformadas e a sombra do ser humano transformados vão representar esses 4 animais da visão de Ezequiel e que também estão no Apocalipse. Então, a gente tem a fera do pensar, a fera do sentir e a fera do querer. A fera do pensar, ela vai se manifestar como a águia na visão de Ezequiel, porque a águia é um signo duplo. Você tem a águia e o escorpião ao mesmo tempo. No pensar, se o pensar se eleva, ele vai manifestar a águia. Se o pensar decai, ele vai manifestar o escorpião. No sentir, nós temos o leão. O leão também é um signo duplo. Ele pode decair e manifestar a fera do sentimento no ódio, no total descontrole, ou se o leão se eleva, ele vai manifestar essa imagem de Ezequiel no leão, no sentir. Então são os 2 lados da moeda. Depois a gente tem, no terceiro nível, que é o nível do querer, a gente tem o touro. O touro representa esse nível do querer, e nesse nível do querer, a gente tem ou o medo completo ou a total coragem. E esse ser elevado, então ele se manifesta como touro. E aí a gente pode entender que há uma cruz cósmica, porque o touro ele é o oposto de escorpião, são signos complementares. E aí quem é o homem? O homem é o anjo é representado pelo símbolo de aquário, e o símbolo de aquário é o oposto complementar de leão. Então o Steiner vai nos explicar que existe uma cruz cósmica que tem o signo em cima é o anjo, o aquário, o escorpião e o touro, cada um de um lado dessa cruz cósmica. E esse é o desenvolvimento das forças positivamente em oposição à total decadência. Na total decadência, o que a gente tem? Ao invés de nós termos
O anjo, nós vamos ter a sombra tomando conta da personalidade da pessoa. Ao invés de manifestarmos nossa personalidade espiritual, de anjo, a gente manifesta a personalidade demoníaca, arimânica, satânica, materialista da sombra. E da mesma maneira, os outros 3 animais são, de um lado, as forças decadentes, no pensar, todo tipo de dúvida e confusão mental, no sentir, o ódio, e no querer, o medo exacerbado. E do outro lado a gente tem as qualidades positivas inversas. O que são? No pensar, a gente tem a fé inabalável, a fé objetiva com conhecimento espiritual. No sentir, a gente tem o amor, e no querer a gente tem a esperança. A força mais difícil de entender é a da esperança, e a mais difícil de desenvolver, porque a esperança vem só com resiliência, com resistência, de aceitar o mal, entendendo que o mal um dia vai se transformar em bem. Então, sempre na ciência espiritual, quando a gente falar de demônios, quando a gente falar de feras, quando a gente falar de tudo de negativo que vive na alma, a ideia é que isso aqui é transitório, e que cabe a cada um de nós, como seres humanos, desenvolvermos as outras forças para manifestar aquilo que é positivo. Então, o objetivo aqui não é gerar medo. Já tem tanta coisa na internet para gerar medo nas pessoas. O objetivo aqui é gerar exatamente o contrário. Conhecimento e fé de que tudo se resolverá para o bem, a evolução humana. O amor, que é a força criativa mais poderosa que existe, e a esperança como força de resistência para que essa transformação ela possa ocorrer no seu devido tempo, e não quando a gente quer. Enquanto ela não vem, a gente tem que aceitar o sofrimento, tem que aceitar o que vem da melhor forma possível. Existe uma visão do mapa mundi que eu quero colocar para você entender o que está acontecendo. Se você pegar o mapa mundi de toda a Ásia e Europa, eles vão fazer um outline de um dragão, com até o pezinho na Itália. Sim. E a língua ali em Portugal. O que é essa língua? A idolatria. O que é esse pé? Também toda a confusão que existiu ali na questão de Roma, que tentou misturar todo mundo e fez com que um dragão absurdo daquele não conseguisse se mover. O que você vê na questão do dragão? A quem está ligado o dragão? A China. Sim. E há uma tremenda indefinição. Alguém já viu um dragão no zoológico? Obviamente que não. Né? Porque ele está onde? Na alma humana. O dragão, então, é um espelho. E o que é o dragão? Mas existe o dragão ou não existe o dragão? Como é que é uma rede de lanchonetes que se fazer um dragão bonitinho, né? Um dragão fofinho e tal. E essa rede de lanchonetes tem o nome de um continente, que representa o quê? Representa a águia. Uhum. Então, justamente, os Estados Unidos representa a águia. Então, você tem a águia nos Estados Unidos e o dragão da China. Sim, e essa é a grande guerra que nós estamos enxergando hoje, porque o dragão, de maneira estranha, ele é essa ambiguidade. Ele existe, ele não existe, ele solta o fogo pela boca. E a palavra está dizendo, lá em Zacarias capítulo 9, algo tremendo em relação a esses animais ligados ao quê? Ligados a Gaza, ligados ao que está acontecendo nos povos voltados aí para os filisteus. Mas o ponto que eu quero trazer para você é que você vai entender essa ambiguidade. A China é o maior país capitalista ou é a maior economia capitalista ou é o maior país socialista? É um dragão, é um ser ambíguo. Ao mesmo tempo que ele tem essa força socialista, ele tem esse poder de mercado capitalista. Ao passo que ele tem as grandes marcas comprando e vendendo e fazendo milhões na própria China, ele tem a situação do socialismo fazendo pobreza, tentando distribuir essa riqueza e uma grande confusão. Agora, nós temos na águia um sinal dúbio também, como você colocou, né? Porque essa águia, ela está de um lado, mas por outro lado também, ela tem a marca de situações negativas, né? O escorpião. O escorpião. É um signo duplo. Um signo duplo. O escorpião, porque é a marca do veneno, a marca da traição, a marca daquilo que você age de maneira subreptícia, né? É muito famosa a história, né? De que o escorpião queria atravessar o lago, né? E o sapo estava ali, e o sapo falou assim, ô, escorpião, eu não posso te levar. Se eu te levar, você vai me dar uma ferroada aqui, eu vou morrer. O escorpião falou assim, mas como é que eu vou te ferroar e morrer e matar você? Se eu matar você, ferroando você, eu vou afundar junto com você. Então eu não vou atravessar o outro lado. Tem sentido, então sobe aí. Aí o sapo pulou um, pulou dois,
Quando pulou o terceiro, o escorpião deu um crau nele. Ele falou assim, você me traiu, eu vou morrer. Ele falou assim, eu não pude evitar, é a minha natureza. É isso aí. Ele se justificou dizendo, eu não aguentei tentar agir contra aquilo que era a natureza, contra este veneno. Onde nós encontramos essa dubiedade? Na questão humana. E onde nós encontramos um resgate completo? Na obra e na pessoa de Jesus. Por isso, entender o poder de Jesus, entender o Cordeiro-Leão, entender a marca que ele tem para nos resgatar de toda essa confusão, é essencial na sua experiência. O que mais que Rudolf Steiner ele coloca em relação a essas feras que estão dentro do homem, então, dentro da alma? Já vamos entrar nisso, eu queria pegar mais 2 ganchos teus aí. Um eu não falei antes, vou falar o outro agora primeiro. O Rudolf Steiner traz exatamente isso que o Betão falou, desse ser na forma de um dragão na Europa. E ele diz que é uma coisa objetiva. Existe um ser espiritual que domina a consciência desses povos europeus e que tem a forma de um dragão, que é o dragão do pensamento materialista. Isso é muito real. E onde ele é mais forte? Ele é mais forte nos povos de origem germano-anglo-saxã, que são os povos dominantes dessa nossa época cultural. A Primeira Guerra Mundial foi entre quem? Foi entre, de um lado, a potência mais forte na Europa. Eram os ingleses, ou era o Reino Unido, e de outro, a Alemanha. Isso é uma amostra de 2 potências dominantes culturalmente em conflito. A Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Então, esse dragão se manifesta, e ele se manifesta tanto do lado da Inglaterra quanto do lado da Alemanha. A Inglaterra, a gente não tem nada de bonzinho, ou não tem nada de boazinha. Forças espirituais terríveis atuam lá. Eu me lembro do Maharishi da meditação transcendental falar repetidamente nas palestras que ele fazia todas as quartas-feiras que a Inglaterra vai afundar um dia. E ela já esteve submersa outras vezes. E que vai afundar novamente em função da total maldade que se manifesta na Inglaterra. Mas, de novo, 2 forças poderosas ali. E aí, pegando outro gancho que é do dragão, quando você traz da China, a antroposofia e também o próprio Maharishi vão nos dizer que o maior mal da humanidade hoje é a China. Ponto final. Por quê? Por razões espirituais. A primeira onda de migrações, quando a Atlântica estava afundando, entre 12 e 11 mil anos atrás, foi a onda de migrações dos povos que se instalaram primeiramente na Mongólia e que depois formaram toda a China. E esses povos eram os povos da 5ª raça atlântica. Por que se falava em raça? Porque na época atlântica o corpo físico do ser humano se formou. Pega só como referência aquela imagem da teoria de Darwin que vai do macaco até o Homo sapiens. Essa formação do corpo físico, embora a gente não tenha vindo do macaco. Mas é essa formação, esse desenvolvimento do homem que ocorreu nas diferentes raças atlânticas. E era muito diferente, por isso a denominação raça. Mas essa 5ª raça atlântica era a raça mais atrasada de todos, ou de todas. E essa raça é que formou o povo chinês. Então, hoje, é o povo espiritualmente mais atrasado de toda a humanidade, a China. E por isso que eles idolatram o dragão. O dragão, para os chineses, é um deus que eles referenciam. O meio dos prédios na China tem um espaço vazio que é para o dragão estar lá. Por que isso? Qual é a distorção na visão dos chineses? Para a astrologia indiana, o dragão é o pensamento materialista. A cabeça do dragão é Satã, é Ahriman. E a cauda do dragão vai ser Lúcifer e o planeta Queto. Então, sempre seres demoníacos, os seres que tentam influenciar o ser humano para desviá-lo do seu caminho e para depois trazer obstáculos. Só que esses seres que nos desviam da onde? Do nosso caminho espiritual. E eles trazem obstáculos para o nosso desenvolvimento espiritual e também terreno. O que a China faz? Ela reverencia o dragão. Porque, por outro lado, esse dragão, para quem vende a sua alma para o diabo, para quem assina o acordo, como Fausto assinou com Mefistóteles, sim, é o que vai trazer todas as benesses e todo o desenvolvimento material. Esse ser, ele é inteligentíssimo. E as pessoas desejosas de serem possuídas por esse ser, elas podem ser possuídas e ganhar grande habilidade intelectual. Mas é uma habilidade intelectual totalmente voltada para o mal, sem nenhum altruísmo, sem nenhum amor, sem nenhuma compaixão. É uma inteligência utilizada só para fins egoísticos. Então, esse é a questão do dragão
dragão, como você trouxe na China, que é uma visão oposta à do dragão na Índia, por exemplo. Assim como a Alemanha de um lado e Inglaterra do outro, os dois representando forças em conflito, a gente tem a China e a Índia. Toda a visão da saúde na Índia e na China, de métodos construtivos espiritualizados, construções, geometria sagrada, a arquitetura sagrada, todas essas coisas são praticamente opostas na visão indiana e na visão chinesa. No máximo, você tem algumas aproximações, por exemplo, no Ayurveda, você trata todo o corpo com óleos para trabalhar com os canais energéticos. E aí você tem uma adaptação disso, que é muito mais grosseira, que é a acupuntura, onde você trabalha com agulhas. Não é tão ruim nesse caso, nem tudo é ruim, mas é algo muito mais grosseiro e muito mais do nível material do que a sutileza com que se trata o ser humano com óleos medicados, com ervas e que fazem um efeito bastante interessante. Então, esse era o primeiro contraponto que eu queria fazer. E aí eu já quero dar a nota inicial para o que a gente vai falar hoje das feras. Betão falou ali da nossa como é que é? Falsamente chamada ciência. Isso, para quem está nos acompanhando... Paulo colocou essa questão muito claramente. Isso, isso que eu ia falar. Isso é uma frase de São Paulo. Ele denunciou justamente a questão grega. E toda a questão que não teve um principado que agiu sem restrição. Porque Jesus Cristo, ele despojou principados e potestades, deles triunfou em si mesmo. Quem apareceu para Paulo? O próprio Jesus. Então, qualquer condição que você ouça aí da guerra, e essa descrição das guerras por cultura indiana, por cultura persa, ela é interessante, e cultura grega, porque ela mostra como que os demônios, eles querem dominar você. E como a explicação dessa situação, ela é cada vez mais interessante, porque ela é detalhista, ela é verdadeira. Agora, a verdade que nós queremos anunciar aqui, que eu quero anunciar aqui, na Convergência e Conexão, é o poder de Jesus Cristo de triunfar e subjugar todas as coisas. Ele diz que ele colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés. E nós vamos pisar todos esses animais, essas confusões e abrir o nosso caminho num caminho de verdade. Só quero você complementar essa questão e falar dos animais. O homem teve 4 quedas. A primeira queda, Adão, foi só desobedecer. Mas a gente coloca muita ênfase na desobediência. A ênfase está na obediência. A serpente. Ele obedeceu um animal. Ele obedeceu a serpente. E depois Caim obedeceu um outro animal dentro dele e matou seu irmão. Obedeceu o ódio. Tendo o Senhor aconselhado a ele: se fizeres bem, haverá aceitação para ti, mas senão o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo. Estava na porta dele. Ele tinha que dominar. Não quis dominar. Por quê? Ele quis dar vazão a esta ira. E por isso o homem cai novamente nos irmãos, na marca de Caim. Depois a humanidade cai em Noé, onde todo tipo de relacionamento não gerava mais nenhum resultado para Deus que fosse útil para vencer a Satanás. Então, a visão do contexto de que todos os eventos da sua vida, eles vão cooperar para que alguém entregue um testemunho válido para Deus, para diante do trono branco, denunciar Satanás e nos fazer mais que vencedores. Por isso, todos os eventos estão correndo e concorrendo para esse fim. E finalmente na 4ª queda, que foi Babel, no espírito de confusão, porque o homem quis edificar para si. Tanto Caim, ele saiu de lá e foi edificar uma cidade. E depois em Babel, quer edificar uma torre. Contrário à situação orgânica de cuidar da terra, de estar ali vivendo da terra, de saber que o que tem no céu é na terra, o que tem na terra é para o homem, o que está no homem é para os céus. Esse ciclo é um ciclo ecológico e espiritual. O que tem no céu é para a terra, o que tem na terra é para o homem, o que tem no homem é para os céus. Então, quebrando esse ciclo, o homem deseja o quê? Edificar cidades, como fez Caim, edificar torres, como fizeram Babel. Mas onde aparece Jesus? Ressuscitado? Num jardim.
o Jardim da Ressurreição, que nós chamamos lá em Israel, lugar dos mais lindos que existe em Israel, The Garden Tomb, é o Jardim da Tumba. Eu acredito que seja aquele local do General Gordon, tem uma toda história colocada aí, fui lá centenas de vezes sem errar. E ali nós temos a visão daquilo que é Jesus e do poder que ele tem. Então, vamos declarar e vamos realmente colocar todo o detalhe para você entender o poder dessa vitória. Muito bem, Betão. Só para corroborar o que você disse, o Rudolf Steiner disse que o lugar onde foi enterrado o Cristo é lá no Garden Tomb mesmo, ali pertinho da Nablus Road, Portão de Damasco. Portão de Damasco. E se você foi a Israel e te mostraram o Santo Sepulcro, te enganaram porque foram enganados antes. Sim. Mas é ali, e ali havia uma fenda primordial da terra, a terra se abre com o terremoto e o corpo do Cristo vai encontrar com o corpo de Adão que estava enterrado ali também. Esse é o mistério que é guardado por todo esse terremoto e o desaparecimento do Caveira, Cristo. Né? Caveira, não, dá para ver lá no ponto de ônibus o Gólgota, a caveira. Parece uma caveira. Calvário vem de caveira, exatamente, que é Gólgota, o lugar da caveira, exatamente. É tudo ali, gente. Um dia eu e Betão vamos fazer uma viagem para Israel, vocês vão entender os lados, todo o cristianismo esotérico. Esse ano, vamos esse ano, né? O Wesley e a Kate estão falando ali, vamos esse ano. Eu já fui 3 vezes, sempre disse que podia ser guia turístico em Israel, agora com o Betão vai ficar uma viagem dos sonhos, literalmente. 33, então. Ele só foi 33 vezes. Então, muito bem. Na 34 agora ele vai ressuscitar até os mortos lá. Né? Aleluia. Aleluia. Mas, enfim, eu queria frisar esse ponto... Só sogra, então, se não quiser. Boa piada. Eu queria só frisar que a afirmação sobre a falsamente chamada ciência é de São Paulo. E a gente tem falado aqui, a ciência moderna hoje, ela é a religião do anticristo. E essa não é uma frase solta, ela tem poder, ela é verdadeira, e vocês que estão acompanhando nossos podcasts, vocês vão chegar a essa mesma conclusão que nós estamos falando. E aí eu queria pegar o gancho que o Betão deu antes e deu agora de novo, falando dessa frase de São Paulo, para dizer o seguinte: o pano de fundo para a gente chegar agora e falar sobre as feras da alma é que nós falamos sobre os desvios de Freud, sobre os desvios de Jung, sobre uma pequena correção de rota com o Viktor Frankl, para mostrar como a nossa ciência moderna na psicologia só nos traz desvios da verdadeira realidade espiritual, da verdade sobre o conhecimento do que é o ser humano. E se você foge da verdade e você lida com a ilusão, os resultados que você pode obter são simplesmente os resultados desastrosos, como hoje tudo existe na psique ou na psique humana, que está sendo tratada por uma ciência que não conhece o ser humano verdadeiramente e que, por isso, toma decisões erradas do começo ao fim. No início, gente, quando a gente dá um tiro e foge 1 grau, parece pouca coisa. Mas 100 anos depois, esse grau que estava aberto no início ali com Freud, hoje fez com que toda a ciência esteja completamente distante daquilo que é verdade, daquilo que é realidade. Desenvolveu-se um caminho paralelo, que é o caminho da mentira, do começo ao fim. E pau que nasce torto, morre torto. Isso a gente tem falado também. Nós falamos exatamente isso. Hoje de manhã aqui, o Leandro estava aí, eu estava aqui, e eu falei alfa, L sobre R. Então, 1 grau que você tem no ângulo alfa, no centro do ciclo trigonométrico, o L e o R vai projetar na circunferência um desvio 30 vezes maior. Exatamente. Para cada grau que você abre, a projeção de L sobre R, né, que é o raio todo, e o comprimento da circunferência, 30 vezes mais. O que você precisa entender? É só 1 grauzinho. Não, nunca considere os desvios como algo de somenos. Os desvios vão se somando e você, quando entende, está completamente perdido. Deus matou uma geração inteira, perdida no deserto por um desvio. Deixaram de crer. Nós precisamos crer. Crie, por isso falei. Eu estou aqui crendo numa convergência, crendo numa conexão e entendendo e respeitando todas as crenças que nós temos aqui na sua diferença, mas também afirmando o nosso amor, né? Nós falamos aqui, nos encontramos aqui, é tão gostosa a comunhão, né? Muito. E temos a oração, e temos a busca. Querido, eu não sei você, eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus, que veio nessa terra para publicanos, pecadores,
para os loucos desse mundo, Ele está hoje também trazendo os buscadores. Ai, mas essa pessoa está nesse lugar, essa pessoa está nesse lugar. Ai, credo. Então faz o credo e faz a cruz. O que você precisa é tirar da sua vida o preconceito e entender o caminho que existe convergência e conexão para que o nome de Jesus... Nós começamos a falar com o Marcelo no mês de dezembro. 30 de dezembro. 30 de dezembro. Um encontro assim, que era para acabar aquele ano de uma maneira diferente. Através de um amigo comum, que é primo dele, que também se chama Marcelo, que me chamou para fazer o casamento dele. Eu já tinha feito o casamento dele anteriormente, mas agora eu falei assim, agora eu vou fazer o casamento, agora eu vou ter direito às situações familiares e tal, e vai estar toda a minha família lá. Eu falei assim, eu vou. Eu saí de Santos e fui fazer esse casamento, e lá então encontrei com o Marcelo. Era uma conexão que Deus tinha preparado. Para quê? Para que isso acontecesse. Depois envolvemos o Wes, a Kate, no princípio estava naquela situação de um cenário diferente, então entrou aí o Leandro, que estava viajando. Fizemos o primeiro podcast ali, falei, vamos fazer, sabe como é que eu sou, né? Eu sou mais teimoso que a teimosia. E fizemos então o primeiro podcast com o Vitor, aqui, que nunca tinha feito podcast. Falei, irmão, você dá um enter aqui, dá uma ligada aí, depois a gente faz o que a gente vai fazer. E o Vitor fez aqui, foi tão maravilhoso, né? Foi mesmo. O Vitor casou hoje com a Camis, está em lua de mel, grande bênção. O Vitor casou hoje, tivemos hoje de manhã, que lá bacana. no casamento dele. Então, os ciclos estão aí. O Leandro hoje, né? Sabe, não existe nenhuma pessoa que está no meu ciclo de amizade que não tenha apanhado muito de mim para reagir um pouco melhor. Eu bato por amor. Quando eu não bato, é pior. Porque eu bato por amor, para acalmar a fera. É isso aí. Eu bato por amor para declarar um caminho. E o bola da vez aí, recentemente, é o Leandro. Estou andando com ele aqui. É o Leandro. O Leandro hoje ele apanhou. Apanhou. Mas está aí. Ó. Tá rindo ali, eu nem sei o que foi, depois vocês me contam. A câmera está aí, as coisas estão aqui, o Wes está aqui, Kate está aqui, você está aqui. Vamos gravar depois um podcast, se o pessoal aparecer. E o que é importante? Que nós possamos trazer a você conexão com a realidade, convergência da revelação de Deus. Então, nossa premissa foi, Marcelo, vamos falar de tudo que você acreditar e quiser. Tem só duas premissas. A Bíblia é a maior verdade e Jesus Cristo é a maior autoridade. Então, porque nós temos Jesus como o maior e a Bíblia como a maior verdade, então nós vamos acomodar coisas que você não imaginou que fossem possíveis. Você nem sabe de onde veio a Bíblia e pode ser que você nem conheça Jesus. Não, eu conheço Jesus. Olha, põe uma vírgula aí, porque ao final ele vai dizer, não vos conheço. Ele vai dar um susto nas pessoas. Então, entenda o que é conhecer Jesus. Entenda o que é conhecer a Bíblia, porque ele diz, a letra mata. Se você conheceu a letra, você morreu. Mas se você está no Espírito, você tem então a marca daquele que está vivo. Tcharam, tcharam! Vamos declarar então essas feras. Vamos lá, mas vamos fazer mais um parênteses aqui, que o Betão falou um negócio muito bonito. Gente, o Espírito Santo age de formas muito bonitas. Eu conheci o Betão no dia 23 de dezembro, acho que foi num sábado. Então acho que foi dia 23 de dezembro. Antes do dia 30. Foi um pouco antes do Natal. E a história é a seguinte, na quinta-feira ou na quarta-feira eu estava na casa dos meus pais em São Paulo, e aí a minha mãe, do nada, assim, en passant, por acaso, não porque ela fosse me comunicar, ela falou, sábado eu e o seu pai vamos no casamento do Marcelão. Eu falei assim, mãe, como é que você não me falou? Eu vou também, eu tenho que ir. Se você não fala agora, eu poderia não ter ido, e eu tenho que estar lá. Mãe, e você não sabe o porquê que eu tenho que estar lá. Faz 2 dias eu sonhei com o Marcelão, e eu passava a mão no rosto dele assim, ó. Ele aqui, eu fazia assim dele, assim, ó, Betão, desse jeito assim, ó. Eu falava, eu te amo, Marcelão, eu te amo, Marcelão, eu te amo, Marcelão. Não vi o Marcelão há um tempão. Mas foi feita a conexão. Quando a minha mãe falou, eu não tinha dúvida que era importantíssimo eu ir ao casamento do Marcelão. E eu fui porque eu queria e também tendo certeza de que tinha algo importante por causa do sonho. E só para complementar, na sexta-feira,
eu tive 2 sonhos do que eu tinha que fazer. Na sexta-feira, um amigo de colégio, eu ligo para um amigo de colégio e falo, Beto, vamos almoçar hoje juntos? Ou se você não puder almoçar, eu estou indo lá no shopping agora, você sempre está lá, vamos tomar um café depois. Fala, Galvão, não vai dar para a gente almoçar hoje, eu já tenho coisa marcada, nem tomar o café, mas amanhã tem um encontro de final do ano de uma turminha X de colégio na casa do X pessoa. E eu falei, cara, não é possível. Eu sonhei com essa X pessoa, com esse nosso amigo de colégio, há 2, 3 dias atrás também, eu tenho que ir nesse encontro. E aí eu fiz as 2 coisas no mesmo dia. Foi super importante. Isso é recorrente na minha vida, sob a forma de sonhos, visões espirituais, uma série de revelações, eu vou seguir no meu caminho aí na vida, sabendo que ele tem que ser percorrido dessa forma. E hoje fica claro como, além de ir lá e prestigiar o Marcelão, que foi um reencontro super bonito, sim, e estou mais presente na vida dele, de lá para cá, teve essa maravilha do nosso encontro que sim, a gente está criando juntos. Muito bem. Voltando então aqui para a questão da nossa falsamente chamada ciência. Só um resumo do que a gente já falou até agora. A gente tem um podcast inteiro que está aí, que é o Psicologia versus Antroposofia, o que ninguém vai te falar, o que ninguém mais vai te falar, é alguma coisa assim o título. Vejam, é imperdível esse nosso podcast. E aí o que a gente está mostrando ali? Freud era ateu, não acreditava em Deus, ele estudou tudo o que na época se chamava de ocultismo, em diferentes linhas. Ele estudou teosofia, ele foi contemporâneo do Steiner na faculdade, ele estudou tudo isso, mas ele fez questão de fazer uma ciência materialista que negava a Deus, e se negava a Deus, ela tinha que negar todas as outras manifestações espirituais que pudessem existir na alma humana. Então ele nega tudo. Não é ao acaso que a psicologia nasce torta. Ela nasce torta porque ele quis negar tudo aquilo que veio antes, tudo aquilo que existia antes, que eram as ciências espirituais, as culturas, a mitologia de todos os diferentes povos. E, além disso, ele faz isso num estado de total possessão espiritual. Freud, ele era um cara desequilibrado psiquicamente e ele era um drogado. Ele usava cocaína para fazer as suas incursões no mundo espiritual. E a antroposofia vai nos revelar que toda a droga, ela tem unida a si um ser espiritual, e esse ser espiritual possui a consciência das pessoas que usam essa droga. Então, Freud, quando ele criou a psicologia, ele criou a partir de uma lente, que era uma lente cujo filtro era o filtro de um demônio, que estava incorporado à consciência dele. O Steiner vai explicar que esses demônios presentes em todas as drogas, que vem do reino vegetal ou que vem do reino animal, como esse veneno do sapo bufo aí, que é uma maluquice. Todas essas drogas, elas são venenos espirituais que podem se manifestar como venenos físicos de seres que ficaram atrasados na sua evolução. O que a serpente representa? A serpente representa um ser que ficou atrasado na sua evolução. Tanto que numa droga chamada ayahuasca, as pessoas veem uma serpente, veem uma víbora, veem uma jiboia, que você é engolido pela jiboia, ou ela te engole, você fica na força da jiboia. É simplesmente um demônio que se apresenta nessa forma, porque muitos dos seres que são espiritualmente atrasados, eles são seres desse reino reptiliano, e que não se manifestam como seres da matéria física, mas são seres que ficaram no nível da alma. Eles não conseguem formar para si um corpo físico. E como eles não podem formar para si um corpo físico, o que eles são? Eles são simplesmente parasitas. Eles invadem a alma humana por fenômenos de possessão espiritual, e aí eles vão experimentar um processo de evolução na matéria física, na evolução terrena, que é essa formação da matéria física atual permite, através do ser humano, porque eles não conseguem ter uma evolução terrena, porque eles ficaram para trás na etapa anterior da sua evolução. É isso que esses seres reptilianos, a serpente, e a antiga serpente é o dragão também representa isso. Então são simplesmente demônios. Então esse é o exemplo do que veio do Freud. Aí a gente falou que ele usou de hipnose,
ele usou de regressão. No mínimo, a gente tem que dizer que hipnose e regressão é prática de magia cinza, e a gente pode dizer que pode ser prática de magia negra também. A magia cinza é a manipulação do subconsciente da pessoa, a magia negra é a manipulação do inconsciente da pessoa. Quer entender um exemplo ainda mais forte de magia negra, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui? O uso daquela droga, o Boa Noite Cinderela. O Boa Noite Cinderela toma até mesmo o corpo físico da pessoa, a pessoa vira um hospedeiro, ela se move, ela fala, ela ri, ela parece que é um ser humano normal, mas o que tomou conta dela? A sombra dela tomou conta, e aí a sombra dela pode ser manipulada por pessoas exteriormente. Qualquer outro ser humano do lado de uma pessoa com Boa Noite Cinderela faz com que a pessoa faça o que ele quer que essa outra pessoa faça, ele usa o corpo da pessoa para o que ele quiser, e normalmente esses seres que estão ali são seres totalmente destrutivos, e aí eles vão possuindo aquela pessoa que está do lado de quem usou Boa Noite Cinderela e também já possuindo quem usou Boa Noite Cinderela, eles vão fazer o quê? A máxima destruição possível. Então é por isso que você faz com que as pessoas façam sexo normalmente com Boa Noite Cinderela. Eu tenho uma história triste, uma menina que era minha amiga de colégio, deram Boa Noite Cinderela num domingo ou num sábado para ela, 40 rapazes de 2 times de esportes de colégio super tradicionais de São Paulo, 50 rapazes estupraram a menina, e todo mundo achava que ela estava querendo aquilo, e ela não lembrava de nada. Na semana seguinte eu me encontrei com ela, para minha tristeza ou para minha felicidade, porque eu não sei o que era pior para ela não se lembrava de nada do que aconteceu. Então está aí a distinção de magia negra e de magia cinza, numa imagem muito boa. E quando a gente falar das feras da alma, a gente vai chegar nesse mesmo limite em que a gente tem fenômenos de magia cinza e de magia negra também. Por isso é importante essa imagem para vocês. E aí vamos falar agora do Jung, rapidamente. O Jung é a mesma história do Freud. Ele, por querer dinheiro, poder, fama, status, ele era um médico, ele negou toda a espiritualidade. A mãe do Jung, ela era médium. Na vida dele, ele viveu desde criança fenômenos de possessão espiritual na família dele, fenômenos de poltergeister, com objetos voando, com vozes, com luzes, com tudo que você puder imaginar de fenômeno de poltergeister. Ele tinha isso, e o pai dele era maçom e estudou o ocultismo. E aí a antroposofia vai nos revelar que quando uma criança recebe muito precocemente qualquer conhecimento espiritual, ela, quando chega na idade adulta, ela vai ter a tendência total a negar todos esses conhecimentos espirituais. Então o Jung não tem culpa também do que aconteceu para ele. Ele foi exposto a fenômenos muito pesados de possessão, de poltergeist, de mediunidade. A mãe dele incorporava o tempo todo, os avós eram médios e incorporavam o tempo todo. Aquilo criou nele um medo. E aí, o que é o medo? O que é o medo, o que é a raiva, o que é a dúvida? São sempre as feras da alma. As feras da alma, o Rudolf Steiner chama de inimigos do conhecimento. Inimigos do conhecimento espiritual, inimigos da verdade espiritual. Então, quando você é tomado pelo medo, você vai negar toda a espiritualidade. Quando você é tomado pela raiva, porque uma criança, imagina uma criança vendo o fenômeno de poltergeister, a mãe incorporando e deixando de ser a mãe, um monte de outras pessoas, ele vivia nesse meio, tudo isso assusta a pessoa e também criou raiva, além de criar um monte de dúvida. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Estes fenômenos espirituais só podem começar a ser corretamente entendidos pelo ser humano a partir dos 21 anos de idade. Como ele teve acesso a tudo isso muito precocemente, na idade adulta ele teve que negar tudo. E aí, o que ele fez, o Jung, dentro da teoria dele? Ele pegou todo o conceito de unidade divina, de polaridade da alma, da trindade divina, pensar, sentir e querer, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, a própria Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele negou todas essas coisas, ele negou o aspecto quaternário do ser humano, corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu, ele negou a constituição cétupla do ser humano, negou a influência dos planetas sobre o ser humano, negou a influência dos signos do zodíaco e dos seres espirituais que atuam através desses signos sobre o ser humano, e ele foi chamar tudo isso de arquétipo.
esse arquétipo que em todas as culturas antigas, e esse nome arquétipo era utilizado no passado, ele vai fazer o que os falsos profetas fazem. Ele vai mudar o significado da mesma palavra. E aí ele vai transformar todo aquele conhecimento antigo num conhecimento moderno, materialista. Ele cria uma lógica, uma linguagem da religião do anticristo, que é o materialismo, para falar dos arquétipos como fenômenos ligados à psique humana e advindos de uma manifestação do corpo físico. De alguma maneira totalmente obscura, ele relaciona o corpo físico, o corpo somático, às manifestações psicossomáticas. E aí ele vai negar tudo. Para as ciências espirituais, não há o que se falar de inconsciente coletivo. Isso é um termo completamente errado, deturpado, que ele criou. As ciências espirituais vão falar de uma consciência coletiva num baixo grau ou num alto grau. Uma baixa consciência coletiva ou uma alta consciência coletiva. E aí ele vai chamar tudo isso de inconsciente coletivo. De novo, trocando, criando uma linguagem materialista, a linguagem do falso profeta, a linguagem do materialismo. Então é esse o pano de fundo para o que a gente do que a gente vem tratando, e agora sim, finalmente, que era o objetivo desde o início do nosso primeiro podcast, dia 30 de dezembro, vamos falar sobre as feras da alma.